Hoje Deus falou comigo de manhã, bem cedo, Ele disse assim, olha, diga para o meu povo que os céus estão abertos, mas que eles ainda não estão abrindo espaço. Eu achei muito forte. Existe uma responsabilidade quando Deus abre os céus. A responsabilidade e a contrapartida é uma correspondência na terra. A palavra de Deus diz em Isaías 59, 1 e 2 assim, ó, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem agravado, ou seja, Deus não está surdo, o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vocês não ouçam. E aí quando a gente pensa em iniquidade, a gente vai logo já para coisa assim pesada, ou aquilo que a gente acha que é pesado, mas que não tem diferença nenhuma do pecado branco, do pecado de crente, sabe? Aquele pecado bonitinho. A gente vai achando que é nossa responsabilidade apenas vir à igreja. E vamos cultivando uma vida de medos, ansiedade, preocupações, solicitudes. A gente vai cultivando uma vida de tantas mazelas que são tão pecados quanto beber, fumar, transar fora da aliança. A gente vai cultivando uma fofoquinha aqui, uma maledicência ali, uma palavra torpe que sai da boca e a gente não se repreende, não é? E vai achando que está tudo bem, está tudo normal, e de repente não percebe que está perdendo o poder espiritual, vem para a igreja, mas não dá um culto bom para Deus, porque não acredita mais, não percebe testemunho na sua própria vida, e fica com raiva do irmão que está cheio de testemunho. E entra de novo na masmorra do pecado. Pecado da inveja, da comparação, dos ciúmes, da incredulidade, da inclemência, da falta de liberdade espiritual, da falta de culto de toda a sua mente, todo o seu corpo, todo o seu coração. Quando nós chegamos aqui nessa casa, você tem que entender uma coisa. Aqui não é qualquer lugar, com todo respeito. Você pode sentar de qualquer jeito em qualquer lugar. Você pode se portar de qualquer jeito em qualquer lugar. Mas aqui é a casa do Senhor. E na casa do Senhor, a gente se porta da melhor maneira. Nós chegamos aqui, nós precisamos ter em primeiro lugar reverência. Em segundo lugar, nós precisamos ter zelo, cuidado, cuidar, tratar com a casa do nosso Pai. Em terceiro lugar, sabe o que a gente precisa ter? A consciência de que viemos aqui não para rever os amigos e tomar um café no Café Foral, apesar disso acontecer consequentemente. Mas o principal motivo pelo qual nós chegamos aqui foi para dar um culto a Deus. E esse culto, segundo a palavra de Deus, precisa ser de toda a nossa mente, com todo o nosso coração e com todo o nosso corpo. Não dá para dar um culto meia boca. Você acha que você fez muito de vir aqui porque ultrapassou as chuvas e os vendavais? Quero te dizer, isso não é nada, é só o começo. É só o princípio de como nós devemos cultuar a Deus. Tem crentes que chegam para mim e falam, pastor, olha, eu vou no culto de quarto, saio cansado do trabalho. Olha, eu vou no EBD, eu vou no culto amanhã, olha, às vezes até na noite eu assisto online. Vou te falar, pastor, por que é que está acontecendo isso comigo? Deixa eu te dizer uma coisa, amigo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, vós vencereis. Não tem como ter bom ânimo sem vir no culto. Não tem como ter bom ânimo sem ouvir a palavra de Deus. Não tem como manter uma fé perseverante e inabalável sem comunhão com o Espírito Santo. É impossível. Então isso que você faz, você não faz para Deus, você faz para você mesmo. Isso que eu faço para mim mesmo, eu não faço para Deus. Deus não se move por aquilo que eu faço, Deus se move por quem Ele é. Ele vai ser bom não é porque eu sou bom, Ele é bom porque Ele é bom. Não, nada vai mudar a bondade de Deus. Ele vai ser fiel a mim, a você, não é porque eu sou fiel a Ele, mas é porque Ele é fiel, isso não vai mudar o caráter dEle. Ele vai abençoar a mim, a você, não porque a gente merece, mas porque a graça de Jesus nos salvou. Ele deu o Filho dEle para nos garantir uma vida abundante aqui na terra. Então tudo que é uma vida não abundante, uma vida escassa em amar, em perdoar, em disciplinar, em aprender, uma vida escassa em recursos financeiros, pode ter certeza que não é a vontade de Deus, porque Ele deu o Filho dEle para que você pudesse ter uma vida abundante, uma vida cheia de fé, uma vida feliz, uma vida plena. Então, se os céus estão abertos, é quase que um convite de Deus para dizer o seguinte, sai do caminho, tu está me atrapalhando. Eu senti isso de manhã, sabe? Eu
Eu senti que Deus estava me comunicando isso a respeito de nós. Olha, os céus estão abertos, Jonatas. Peça para que o meu povo não atrapalhe, por favor. Então, como que eu posso atrapalhar o agir de Deus? Que iniquidades são essas que me fazem separação de Deus? Olha, pastor, eu não bebo, não fumo, não cheiro. Maravilha, glória a Deus. Tá, mas eu fofoco, eu minto de vez em quando. Eu vivo enganando, enganado. Falo palavrão de vez em quando. E eu também não consigo conter minha boca. Tem horas que eu estou com raiva que eu falo que tenho vontade de morrer. Deixa eu te dizer. Você está bloqueando o agir de Deus. Isso é iniquidade. Ah, pastor, mas eu não faço nada. É que, poxa, não dá para segurar o cu. O louvor estava desafinado, eu tinha que comentar. Aí não é, pastor, é que saiu fulano de tal, de uma igreja, eu me juntei a ele para falar do pastor dele. O pastor dele deu motivo para falar. Quem disse que você tem autoridade para falar de pastor? Para falar de líder. Quem trata com o líder é Deus, coitado do líder. A quem Deus muito deu, Deus muito vai cobrar. E pode ter certeza que tem um jeito que Deus trata o líder que ninguém trata melhor que Deus. Sai do meio do caminho de Deus, deixa Deus tratar logo essa encrenca. As nossas iniquidades, elas separam a gente do nosso Deus. E aí eu comecei a perguntar para Deus, e Ele foi me dando, cara, as palavras, assim, exatamente as palavras que acredito que seja o nosso diagnóstico nessa noite, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente não deve endurecer o nosso coração. A gente deve ter humildade para receber as coisas que vêm de Deus. Então eu comecei a receber para mim, tá, irmãos? Antes de receber para vocês, eu comecei a receber para mim. E a primeira coisa que Deus falou assim: engano, filho. Um dos bloqueadores da ação de Deus, de ação do céu na terra, é engano. O primeiro engano são as coroas que nós insistimos em utilizar. Sabe, as coroas, elas representam essa nossa autossuficiência. Repita comigo bem alto até você sempre gravar e nunca mais esquecer. Eu sou totalmente insuficiente. E Deus é totalmente autossuficiente. Essa é uma das grandes diferenças entre o Criador e a criatura, entre o Pai e o Filho, entre o Senhor e o servo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou completamente insuficiente, eu sou completamente imperfeito, eu sou completamente dependente, eu sou completamente limitado. Mas eu sou filho de um Deus ilimitado, um Deus autossuficiente, um Deus todo-poderoso, cujo impossível Ele não conhece. E segundo a sua bondade, grandeza, fidelidade e misericórdia, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu não conheço o impossível, porque o Deus do impossível não desistiu de mim. Então eu luto com armas espirituais, porque aquilo que eu não consigo na minha carne, onde existe um limite claro da minha natureza humana, não existe um limite para o Deus de toda a terra. Até o inferno Ele dá ordem, e da casa do diabo Ele tem a chave. E Ele deu para a igreja, nós reunidos nessa noite, poder e autoridade sobre os reinos deste mundo, sobre as esferas de influência. Nós podemos ordenar pelo nome de Jesus. Não é porque nós somos bons e suficientes, vocês entendem? É pela graça que nos foi concedida, pelo poder de Jesus. Nós podemos dizer, em nome de Jesus, doenças sejam curadas. No nome de Jesus, dívidas sejam pagas. No nome de Jesus, orgulho seja destruído. No nome de Jesus, relacionamento seja sarado. No nome de Jesus, filhos entrem na ordem do céu. No nome de Jesus, empresa pode pegar o rumo do Espírito Santo. No nome de Jesus, igreja, você tem um Senhor e um pastor chamado Jesus. Pode bater em retirada demônios, principados, potestades, confusão, mentira, engano, falcatrua. Nós lutamos com as armas da fé, as armas do Espírito. Nós não lutamos com a nossa própria intelectualidade, nossa conjectura, a nossa perspicácia. Nós podemos até perceber muita coisa, mas não resolve nada. Perceber não resolve, resolve perceber e agir em oração.
Então, nós somos muitas vezes orgulhosos, disfarçados de maduros. Olha, você não sabe, eu tenho muitos anos de evangelho. Olha, eu já passei por isso outras vezes. Eu ajudei quem passou e essa pessoa venceu. Olha, porque, me perdoe, os profetas, inclusive eu sou um deles, mas assim, os profetas têm que tomar cuidado. Para não cair no orgulho e na vaidade também, depois que eu profetizei, a coisa aconteceu. Porque eu falei, quando tentam me enfadar com essa história, às vezes falam assim, pastor, você viu? Aquilo que você falou aconteceu. Eu falei assim, glória a Deus, né, irmãos? Deus usou minha boca, aleluia, sou um canal, um vaso inútil. Depois de ser usado, posso ser jogado fora, e ele pode usar outro, aleluia, glória a Deus. Essa mania de criar ídolos, mania de criar super-heróis, mania de colocar pessoas no lugar de Deus, e daí você depois chama a pessoa de demônio, porque de Deus ela virou o diabo para você quando ela te decepciona, não é verdade? E você vai criando bloqueadores da ação do céu aqui na terra. O engano é achar que a gente tem controle de alguma coisa, que a nossa experiência substitui a nossa dependência de Deus, sabe? Que a gente não precisa mais orar, que a gente não precisa fazer um voto de jejum, que a gente não precisa aprimorar a leitura da palavra, concentrar mais tempo em ouvir a voz de Deus. Então essas coroas, elas vêm nos enganando, e quem é que faz esse papel muito bem? O próprio capeta, diabo, e esse é o nome dele. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 18, que o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Em Apocalipse 3, 17 diz, olha, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. O inimigo vem com essa conversinha de que a nossa experiência vale a nossa suficiência, de que o nosso dinheiro compra qualquer coisa, de que a nossa importância nos dá acesso a lugares que ninguém pode entrar. Quando Deus nos diz, você precisa de mim, e eu digo para ele, eu preciso de ti, Jesus. Na voz de quem você quiser, mas na minha favorita, da Ana Paula. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu peguei muito alto, me ajuda aí. Sabe? Será que a gente entende que a gente precisa de Deus? Será que você entrou aqui nessa noite entendendo que pode estar tudo em ordem na sua casa? Que as contas podem estar todas pagas, que os filhos podem estar em sujeição, que a família pode estar abençoada, os netos, sabe? Pode estar tudo uma situação tranquila. Mas que em um minuto, um vendaval pode chegar na sua casa, um tsunami pode atingir a janela do seu resort, e que de repente, dessa organização toda que você se gaba de ter feito, você pode ficar completamente perdido e desorganizado. E que só tem um lugar onde não existe arrumação, e é distante do Senhor. Essa independência que nos faz achar que a gente não precisa mais comer da Bíblia, que a gente não precisa mais comungar com os irmãos. Eu sou a igreja. Eu fui no The Send. Eu também amo The Send. Mas se você foi no The Send e não veio para a igreja, na reunião de líderes, me perdoe, você é um Zé Ruela. Zé Ruela. Achando que descende vai mudar a sua vida, vai transformar a sua cidade. Sendo que você não levanta bumbum da cadeira para fazer nada, para servir ninguém, para cuidar de ninguém, para amar ninguém. Eu vou descer de você para o colo do Pai, para você entender o que é ser filho de Deus. É amor e limite na medida certa. Toda coroa que ela não é lançada aos pés do Cordeiro, ela vira um bloqueio sobre a nossa cabeça, e nós estamos nos tornando pessoas completamente limitadas do poder de Deus. Sabe, Apocalipse 4:10, a palavra de Deus diz que os anciãos, eles lançam as suas coroas. Percebe que não é qualquer pessoa que está lançando a coroa. Você sabe que o ancião na cultura oriental, ele é uma pessoa de alto respeito e grande patente. Diferente da cultura ocidental, que não respeita as pessoas mais velhas, mais estudadas, mais sábias. Os anciãos, conhecidos por sua sabedoria, eles são extremamente respeitados na cultura oriental.
eles são quase que tratados como bebê, pessoas extremamente honradas. Sabe, ter anciãos numa casa como a nossa, né, a Casa Farol, é uma grande bênção. Isso mostra que a nossa igreja, ela está se parecendo com uma igreja que vai para o céu. Uma igreja não é feita de nicho. Essa igreja só tem rico. Ah não, essa igreja só tem pobre. Não, essa igreja só tem branco. Essa igreja só tem preto. Essa igreja só tem japonês. Essa igreja só tem jovem. Essa igreja só tem velho. Não, desculpa. A igreja é a união mística de todos os povos, raças, tribos e nações. Essa igreja aqui tem branco, tem preto, tem pobre, tem rico, tem médio, tem tico-tico no fubá que está se decidindo por Jesus ainda, mas vai. Tem criança, tem jovem, tem adolescente, tem ancião. Os anciãos representam a sabedoria. Os anciãos representam uma vida vencida. Os anciãos representam um caminho que deu certo. Quando os anciãos lançam as suas coroas, nós estamos dizendo que a sabedoria humana, na maior plenitude que possa existir, ela ainda é pequena diante da sabedoria de Deus. Que as experiências que você passou, e por mais que sejam muitas, elas são insuficientes para explicar o que Deus sabe e pode te ensinar. Sabe, quando você com toda a sua riqueza serve a Deus e humildemente vai para o altar do Senhor, você está dizendo assim: Deus, o Senhor me deu capacidade de adquirir riquezas, aleluia, mas só o Senhor tem toda a provisão, seu nome é Jeová Jireh. Você lança as suas coroas, você se desfaz do orgulho, da racionalidade, da meritocracia, do lugar onde o eu está no centro, e você começa a entender que Deus está no centro. Então você deixa o céu se manifestar na terra, entende? Quando você deixa esse engano cair, essas coroas serem lançadas, o céu começa a agir na terra, milagrosamente. Do nada, as coisas começam a acontecer, o favor chega antes de você, você não pede aumento, nem precisa se vender para ser promovido. A promoção vai atrás de você, a bênção vai te alcançar, você é próspero na cidade e no campo, tudo que você faz prospera, você começa a ter para dar emprestado, não precisa mais tomar emprestado, você age com generosidade, você entende que o seu papel não é reter, o seu papel é servir. Mas tem um outro bloqueio que a gente precisa se despir nessa noite, que são as mentiras. As mentiras não são necessariamente aquelas que Pinóquio conta intencionalmente, o nariz vai crescendo. As mentiras são muitas vezes os pensamentos que ocupam a nossa mente e que são dissonantes à palavra de Deus. Todas as vezes que você pensar e falar, tenha cuidado de colocar o prumo da palavra de Deus. Sabe, algumas mentiras comuns no nosso coração. Deus já não me responde como antes. Isso não é normal. Olha, isso é totalmente normal. Sempre foi assim e sempre vai ser. Pessoas não mudam. Realmente você não muda pessoas. Mas o Criador delas tem um acesso ao coração delas. E eu falo isso com pouca fé a respeito de algumas, viu? Mas ainda resta um resquício aqui. Nessa noite vai crescer em nome de Jesus. Falo com honestidade para vocês. Há seres humanos que nós temos pouca fé que podem mudar. Mas Deus pode, nós não podemos perder essa perspectiva. A mentira de, comigo não acontece. Sabe? O pastor conta tanto testemunho, mas ele vive no óleo, ele vive ungido, ele vive lá na igreja, o dia inteiro ele está lá. Não, irmãos, o pastor de vocês está matando o leão, o urso, caga do jacaré. O que passar pela frente eu estou matando. De dia, de noite, de madrugada eu morro e não acordo no outro dia ressuscitado. Mas eu digo para vocês, a vida é um eterno desafio. A gente tem que vencer a nós mesmos, a gente vence a nossa natureza, depois a gente tem que vencer a maneira como nós tratamos o outro. Eu no caso, tenho que vencer uma vida profissional, criar filhos, manter minha casa em sujeição, cuidar primeiro da minha casa bem, para depois cuidar da igreja do Senhor, mas nenhum dos dois pode estar mal cuidado, porque eu não quero ser mau testemunho, nem para a sua família, e nem para as outras igrejas, do que o Senhor está fazendo aqui, sabe? A diligência. Mas comigo não acontece. A mentira, ela não começa grande, sabe?
A mentira, quando ela vai tomando a nossa mente, ela começa como uma seta, um pensamento que está desviado da vontade de Deus. A mentira a respeito do seu casamento não começou quando você assinou o divórcio. Começou quando um dos dois, ou os dois, começou a desistir um do outro. E isso foi um processo mais corrosivo do que invasivo. A mentira a respeito do seu ministério, como inoperante, inexistente hoje, não começou no dia que você saiu da igreja e perdeu a graça de Deus. Não. Começou no dia em que você não respondeu bem a uma disciplina. Começou no dia em que você não conseguiu orar pelas limitações da sua casa e da sua igreja. Foi no dia em que você optou pela carnalidade ao invés da espiritualidade. Foi no dia em que você decidiu que isso não era pecado, que era uma concessão que tudo bem você ter. Entende? Tawana fala uma coisa e eu concordo absolutamente, preciso parafrasear aqui nessa noite. Pequenas concessões quebram grandes princípios. Tudo aquilo que um dia vai ser um grande desastre começou bem pequeno. Essa noite é uma noite onde nós temos que pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e veja onde há mentiras que estão ocupando o lugar da verdade. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Todas as vezes que os nossos pensamentos estão em concordância com o pai da mentira, o apóstolo João declara para nós: vocês pertencem ao diabo. Eu não, em nome de Jesus. Diga, levanta sua mão e diga: eu não. Pega essa mesma mão que você levantou, já aproveita e põe ela na mão, na cabeça e diz assim: em nome de Jesus. Pensamentos ocultos, mentirosos, de engano, dissonantes com a verdade de Deus, com a palavra de Deus e com a revelação do Espírito Santo, podem bater em retirada em nome de Jesus. Eu coloco o capacete da salvação na minha mente, eu declaro, ela pertence 100% a Cristo. Eu quero ter uma parcela dos pensamentos de Deus. Tudo que Deus pensa, eu vou pensar. Aquilo que Ele não pensa, eu refuto agora em nome de Jesus. Todo grande pecado começa com um pequeno pensamento. Nessa noite, eu peço, revisa o teu povo, começa de mim. Expulsa os pensamentos que destroem a ação do Espírito Santo na nossa casa, vida, igreja, família, sociedade, nação, em nome de Jesus. Engraçado que quando Deus fala para a gente vestir a armadura de Deus, Ele não fala para a gente começar pela espada, Ele fala para a gente começar com o capacete. Eu sinto no meu espírito, o Espírito Santo testificou aqui agora, que tem muita gente que está bloqueando a ação do céu, porque o pensamento não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com os pensamentos de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Ele não diz assim, ó: então, meus amados irmãos, peguem a espada e empunhem bem alto. Não, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, vistam-se de toda a armadura de Deus, coloquem o capacete da salvação. Capacete protege a sua mente. Se você pensa em salvação, você não tem mente para maldade. Se você pensa em salvação, você tem amor incondicional ao próximo. Se você pensa em salvação, você não está preocupado com quem te ofendeu, porque você sabe que também ofendeu a Cristo com o seu pecado, mas Ele te perdoou. Se você pensa em salvação, você não guarda inclemência, rancor. Se você pensa em salvação, a mentira está fora, porque você é filho de Deus e não do diabo. Se você pensa em salvação, seus pensamentos são a partir da eternidade, então você pensa coisas boas. As coisas ruins vão embora, vão perdendo a força. Portanto, tudo aquilo que não é salvação, você não pensa, porque a sua mente está protegida. O céu se move pela verdade e não pela intensidade da minha oração. Há pessoas que estão clamando, estão orando e não estão vendo respostas, porque elas estão intensas em orar, mas muito despretensiosas em vigiar os enganos, a mentira, as coroas. Muitas vezes nós estamos fervorosos na vida cotidiana de oração, mas nós estamos pouco intencionais em proteger a nossa mente do engano, em proteger a nossa mente da mentira.
Qual é a verdade de Deus ao seu respeito? Qual é a verdade de Deus ao seu respeito, minha irmã? Eu não estou perguntando o que falaram para você. Refute as mentiras que falaram sobre você e para você. Caiam por terra as mentiras contra a sua identidade agora. Desde o ventre da sua mãe, onde você foi gerado, o inimigo tentou lançar um espaço de mentiras. Pois agora, como profeta do Senhor, eu destituo essas mentiras da sua identidade em nome de Jesus. Estou tendo a chance de ser profeta na minha casa de 2 crianças lindas. Eu vou me vulnerabilizar aqui para vocês, tá? Um pouquinho. Porque eu não sei se é de mentira. Muitas vezes quebrado por dentro. Muitas vezes sem mesmo ter tido a base para fazer o que faço. Mas pelo sangue de Jesus e pelo poder da palavra de Deus, eu tenho a base que eu preciso para identificar a identidade dos meus filhos. Sabe, minha filha fez 4 anos essa semana. Depois de um dia mega cansativo de trabalho que eu tive, eu cheguei meia-noite em casa e eu falei, não posso passar para amanhã. A responsabilidade de homenageá-la hoje precisa ser hoje. Era 00:05. Eu comecei a escrever sobre ela. E os meus olhos foram se enchendo de lágrimas. Porque construir a identidade de alguém é algo muito sério. Então, de modo que ela vai ser tão fortalecida na identidade que quando alguma mentira a respeito da identidade dela aparecer, ela vai refutar automaticamente. E você sabe que ela já faz isso? Então eu escrevi, filha, você é a princesa do papai. Filha, o papai vai realizar todos os seus sonhos conforme a vontade de Deus. Filha, quando a gente for para o céu, a gente vai morar na mesma nuvem. Porque é uma coisa que a gente brinca todo dia quando vai dormir. Ela, quando fala da morte, dessa passagem, que é o nascimento em outra dimensão, a gente às vezes conversa sobre isso com eles, porque a gente não sabe o amanhã, a gente tem que preparar filhos fortes emocionalmente. Então, quando a gente conversa com eles sobre isso, trazendo a perspectiva bíblica do que é a morte, a passagem para o novo tempo, numa nova dimensão, então, ela diz assim, papai, mas se você for para o céu primeiro, você guarda um lugar na sua nuvem para mim. Claro, filha, a gente vai morar na mesma nuvem, dando a ela segurança de que ainda que eu falte, Deus não faltará para cuidar dela, entende? E quando você vai construindo a identidade da maneira correta, sabe o que acontece? O tio avô dela foi brincar com ela nas férias, e disse assim, olha, Alice, eu vou lhe dar uma vassoura. Ele queria dizer assim, me ajuda a varrer aqui a casa. Ela disse assim, não, eu não sou bruxa, eu sou a princesa do papai. Você ri, mas é verdade. Quando você sabe a sua identidade, pode até ser que não tenham falado com maldade, mas você já refuta qualquer possibilidade de manchar a sua reputação. Pode dizer o que quiser de mim. Eu sei quem eu sou em Deus. Nenhuma arma forjada contra você e contra mim prosperará. Pois nós condenamos em juízo, as mentiras caiam por terra agora em nome de Jesus. Porque sabe, se o céu se move pela verdade, então os céus estão abertos. Então por que ainda não aconteceu na minha vida? Porque tem um bloqueador da mentira. E ela vai cair por terra, porque essa semana eu quero ver milagres nessa casa em nome de Jesus. Os fardos são bloqueadores do agir de Deus. Pesos que Deus nunca mandou a gente carregar. Sabe um dos fardos? A culpa pelo pecado. A culpa pelas escolhas erradas. Eu deveria ter escolhido aquilo. Eu perdi tanto tempo nessa estação, com este relacionamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se passado fosse bom para viver no presente, não seria passado. Passado passou. A gente honra as boas memórias e deleta o que passou, prosseguindo para o alvo, avançando para a santa vocação. Esquece o que passou. O que passou lhe trouxe 2 coisas: ou um memorial de gratidão, ou uma cartilha de aprendizado. Aprendeu? Vai para o próximo capítulo, irmão. As feridas que nós não tratamos, as ofensas que nós acumulamos.
Tem pessoas que vão se tornando tão ofendidas, elas estão tão ofensáveis, que qualquer coisa machuca. Porque as feridas, elas vão criando, olha, eu fiz uma ferida no meu dedo vestindo sapato apertado outro dia. Absurdo, né? E ela ficou enorme. E à medida que você cutuca uma ferida, ela cria uma ferida maior. À medida que você não trata as suas dores, ela vai se acumulando com outras dores e ela vai se tornando quase que uma hemorragia. Nós precisamos tomar cuidado com as ofensas acumuladas, com as feridas que nós não tratamos. E o que nós temos como recurso para isso está na oração de Mateus 6, do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então todos os dias você tem um perdão para pedir, mas também tem um perdão para dar. Você vai precisar aprender a perdoar continuamente. Se você quer ter uma vida livre, um céu liberado sobre a sua vida, o favor de Deus descendo. Eu percebo que pessoas que estão presas na enfermidade, elas são pessoas geralmente inclementes, pessoas magoadas. Percebo que pessoas presas na escassez, na miséria, são pessoas não perdoadoras, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, um dia Deus falou isso comigo. Em nome de Jesus, receba isso. Se você foi grandemente ofendido, é porque Deus tem um plano tão grande na sua vida, que te precisa fazer um grande perdoador, porque a forma como Ele tem de te fazer parecido com Jesus, é tornando-se alguém perdoador. Perdão tem a ver com liberação, e liberação fala de liberalidade. Quanto mais perdoamos, mais liberais nos tornamos, e quanto mais liberais nos tornamos, mais prósperos também. Liberdade tem a ver com prosperidade. Quanto mais você perdoa, mais apto a prosperar financeiramente você está. Tanto que na Bíblia, a palavra de Deus nos mostra em Mateus 5. Não estava no sermão isso, mas eu sinto te dizer. Pessoas que estão presas em dívidas financeiras, podem ser que estejam antes presas em dívidas emocionais. Libera, cara. Libera a sua ex, seu ex, o ex-pastor, o ex-líder, o ex-vizinho. Libera o passado em nome de Jesus. Nessa hora agora, get rid of it em nome de Jesus. Livra disso em nome de Jesus. Livra disso em nome de Jesus. Livra do passado, livra da perda, livra do dano, livra da ofensa, livra da pessoa. Livra, vai, começa a dar um chuliquito em Deus, em nome de Jesus, me livra. Sai essa urucubaca em nome de Jesus. Pessoas que lembram de briga de 10 anos atrás. Meu amigo, eu não lembro o que eu comi ontem. Por que eu tenho que lembrar da Bíblia de briga de 10 anos atrás? Para que você lembra disso? É porque a gente lembra o que tem que esquecer e esquece o que tem que lembrar. Mas nessa noite, nós vamos nos lembrar daquilo que precisamos ter sempre na mente. Jesus me perdoou e eu perdoo todos os dias. Perdão não significa tolice. Não, perdão é uma coisa, bobeira é outra. Ser perdoador não é ser tonto. Ser perdoador é ser alguém liberal. Mas se você sabe que a cobra pica, por que você vai ficar com a mão na frente? Se você sabe que o escorpião tem veneno, para que cultivar essa amizade? Perdão, liberação e cada um no seu quadrado. Mantenha uma distância segura até que haja cura. Olha, rimou. Mantenha uma distância segura até que haja cura. Você não pode carregar essa culpa. A culpa do pecado, a culpa do passado, as feridas não tratadas, as ofensas acumuladas. Olha que a palavra de Deus diz em Salmos 55, 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor.
Ele te sustentará, Ele não permitirá que o justo venha cair. Mateus 11, 28 diz: venham a mim os que estão cansados, estão sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Como que Deus pode dar descanso a uma pessoa que não para de pensar no ofensor? O ofensor está mais vivo na sua mente do que ele está vivo na própria vida. Às vezes o ofensor já até está enterrado, mas você continua ressuscitando ele todos os dias. Essa noite é noite da gente se livrar do fardo. Muita gente não está em pecado, só está sobrecarregado. Muito sobrecarregado para perceber que o céu está aberto. Está muito sobrecarregado para ver o agir de Deus. Está tão ofendido, tão acumulado, tão cansado. São mentes cheias, corações vazios e vidas sem testemunho. Quando Deus nos quer descansando na mente, aquecendo o coração e experimentando o favor dele todos os dias. Tem mais um bloqueador que a gente precisa eliminar, e são as dúvidas. Todas as vezes que o inimigo quer construir algo, ele planta uma semente de interrogação e de curiosidade, por que não dizer dúvida sobre a sua mente? Será mesmo? Será mesmo que é verdade? Será mesmo que eu posso acreditar no que o pastor está pregando? Será mesmo que a Bíblia existe e é real? Será mesmo que Jesus veio para me salvar? Será mesmo que os meus pecados já foram por ele esquecidos? Será que existe uma nova chance para mim? Você não sabe o que eu fiz, pastor? Pois eu digo, não importa o que você fez. Se o ladrão da cruz, depois de ter sido crucificado ali, antes de morrer, Jesus deu salvação a ele, me perdoa, eu não acho que você está igual ao ladrão da cruz, mas ainda que esteja, você já está perdoado. Seus pecados foram apagados, lançados no mar do esquecimento. Fica distante de quem te lembra do seu pecado ou te faz pecar. Mantenha uma distância segura. Recebe o perdão dos pecados e avança. Libera quem você tem que liberar e avança. Tira o medo e avança. O engano, avança. Põe capacete da salvação e avança. As dúvidas geram instabilidade espiritual. Fazem você orar como se fosse uma reza e não um relacionamento com alguém poderoso te ouvindo. As dúvidas a respeito de Deus são as maiores mentiras que o inimigo pode criar no seu coração para te afastar de uma vida completamente abundante no Senhor. Pois eu não vou ficar de fora da vida abundante que Deus planejou para mim e para essa casa. Nós não vamos ficar de fora. Olha, e sabe quando isso acontece? Quando Deus começa a agir na sua vida. Irmãos, eu confesso para vocês uma limitação minha. Minha limitação atual é ir para a reunião de pastores. Não tenho ido. Tenho selecionado muito bem as reuniões de pastores que eu vou. Porque toda reunião de pastores que eu vou, principalmente nesta cidade, todos os pastores que me encontram, eles ficam o tempo inteiro me agorando. Você está empolgado assim porque é começo de ministério. Sabe, sua igreja está crescendo, é porque é o começo de ministério. Sabe por quê? É porque você ainda é jovem. Você vai ver quando ficar velho. Pois está repreendido em nome de Jesus. Para eu não ter que ficar fazendo oração o tempo inteiro, porque eu vou para descansar numa reunião de pastores, para receber de Deus. Mas para não ficar endemoniado, assim, com a cabeça perturbada, eu assisto a novela com a minha esposa, Café com Aroma de Mulher, e durmo na segunda-feira. Porque eu fico com a mente mais em paz. E não preciso ficar bloqueando aquilo que tenta me bloquear do agir de Deus. Porque se essa é a experiência deles, é uma pena que no meio do caminho eles se perderam de um relacionamento com aquele que é uma fonte inesgotável, que não para de renovar, onde no céu tem sempre milagre, tem sempre novidade. Pois eu vejo pastores como Larry Titus, com mais de 80 anos, fazendo viagem para a África, treinando líderes, ungindo pastores. Eu vejo ele indo para a Europa com missões. Eu vejo Joyce Meyer com 85 anos pregando em mais de 120 países. É isso que eu vejo. Pois eu serei um desses, em nome de Jesus. Você tem que se afastar daquilo que pode bloquear a sua fé genuína, ingênua, pura diante de Deus. Eu vejo Joyce Meyer pregando com mais de 80 anos, uma mulher inestica, nossa, fala bem, acerta o caminho, prega objetivo e praticamente edifica as vidas.
Ministério traduzido em 120 línguas. Eu falo, é isso. Só está começando, Jonatas. Tem mais uns 45 anos para você chegar lá, em nome de Jesus. Sabe, você tem que bloquear aquilo que tenta bloquear você de receber o favor de Deus. Bloqueia qualquer tipo de dúvida, mesas que te trazem dúvidas, que te geram dúvidas. São pessoas mazeladas que não encontraram a graça de Deus e não querem encontrar porque o céu está aberto. É só elas quererem que vai descer o fogo do altar. Afasta de gente que roda no negativo, na baixa rotatividade espiritual. Olha que a palavra de Deus diz em Tiago: peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tem pessoas que, honestamente falando, dizem que Deus disse aquilo que as emoções deles mentiram a respeito. Então Deus, outro dia eu falei para um, eu não aguentei o meu coleriquez, né? Eu falei, irmão, olha, glória a Deus. Se Deus te disse, quem sou eu para dizer o contrário? Mas eu vou te dizer uma coisa. O Deus que eu sirvo, Ele não é esse Deus inconstante, instável, que o tempo inteiro, cada dia está num humor, cada dia está numa vibe, cada dia está numa igreja, cada dia está acreditando em alguma coisa. Daqui a pouco vai virar igual esses pastores que já estão fazendo culto a Iemanjá. Me perdoe, espera lá. Nada contra, mas cada macaco no seu galho. Não dá para misturar. Nós acreditamos em algo chamado Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Respeito e tolero todas as religiões, mas a minha religião é essa. E se for pecado dizer que eu acredito unicamente em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, pois então pode vir para cima, que eu não vou negar essa verdade. Se preciso for, serei preso. Paulo também foi. E na cadeia adorarei a Deus. Quem sabe os carcereiros vão fazer amizade comigo. Era lá. Daqui a pouco a gente está dando a mão para Deus e para o outro lado. Vai gerando dúvidas. Pessoas que acreditam cada hora numa coisa. Cada dia eles têm um guru gospel. Espera lá, irmãos. Cristo, caminho, verdade e vida. Quando você está numa estrada, é verdade que às vezes demora para a gente pegar a estrada principal da nossa vida rumo ao nosso propósito. Mas depois que você chegou nesse caminho, meu irmão, é só seguir em frente. Se pegar atalho, vai ter que recalcular a rota. O Waze vai dizer, recalculando a rota, vai perder uns 10 quilômetros, 20 minutos. Foca e vai. Dúvidas não tem nada a ver com agir de Deus. A alma começa a flertar com o medo, com a insegurança, e gera uma narrativa que nos impede de avançar naquilo que de fato nós nascemos para ser e acreditar. A dúvida, ela entra no lugar que deveria ser o da fé, mas eu não vim aqui só para falar de problemas. Identificou algum bloqueador na sua vida? Feche os seus olhos um minutinho. Talvez seja a dúvida, talvez seja o fardo, o cansaço, as mentiras ou o engano. Peça para que Deus remova isso de você nessa noite. Que não demore outro dia, que seja hoje. Você que está em casa, faça essa oração. Deus, se tem alguma área de engano na minha vida, alguma coroa de autossuficiência e independência que eu estou usando, eu coloco minhas coroas no teu altar nessa noite. Se tem mentiras, vozes que não são suas, eu destruo elas na autoridade do nome de Jesus. Todo cansaço que a culpa, as feridas não tratadas, as mágoas, as ofensas acumuladas geraram em mim, eu lanço aos teus pés nessa noite, Jesus. As dúvidas que geram instabilidade e tiram o lugar que a fé deve ocupar, agora, eu me desfaço delas, porque eu quero agora receber as chaves. Levante suas mãos a Deus, as duas. Comece a dizer, Deus, eu quero receber as chaves que abrem os céus. Eu quero desbloquear os céus sobre a minha vida. Eu quero ver o agir sobrenatural do Senhor. Eu sei que ainda essa semana eu verei milagres, Deus. Eu sei, Deus. Eu sei que eu verei milagres. Eu me desfaço dos bloqueadores da unção e do poder de Deus. E eu sei que verei milagres, Deus. Eu
eu sei que essa igreja vai experimentar nessa semana milagres, Deus. Então a chave número 1, a sujeição. Sujeição destrona o ego. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Antes de resistir ao diabo, antes de clamar o sangue, sujeite-se obedientemente a Deus. Seja uma ovelhinha de Jesus. Sabe esse leão que vos prega aqui nessa noite, que eu sei que muita gente fala, pastor, quando você sobe, você se transforma. Não é, irmãos? Para eu subir aqui com autoridade, para mudar vidas, mentes e corações, pode ter certeza que muito antes, eu fui um cordeirinho chorão de Jesus. Pode ter certeza disso. Eu precisei de um abraço do meu Pai do céu. Eu precisei de um toque na minha alma sedenta e quebrada. Eu precisei do sussurro dele no meu ouvido. Eu precisei de uma canção que fizesse sentido a tudo isso, entende? Hoje de manhã foi assim: I will make room. Eu vou dar um espaço. Eu vou dar um espaço para você, Deus. Sabe? Às vezes eu estou dirigindo e eu penso que quem está do lado deve achar que eu sou, sei lá, tem algum problema. As lágrimas são incessantes. Antes da gente se levantar para berrar, para gritar o nome de Jesus, para clamar orações proféticas, a gente precisa se sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus. Eu tenho uma esposa que prega, e prega muito, né, irmãos? A pastora de vocês. Não é porque ela é minha esposa não, mas eu tenho muito orgulho dela. Mas, irmãos, essa mulher não levanta a voz. Essa mulher tem uma paciência com 2 filhos pequenos e super enérgicos. Nem com os animais ela dá ordem, falando mais alto, sabe? A maneira como ela trata os funcionários é de uma gentileza. Eu vejo ela orando de manhã. Eu sinto o cheiro do céu na minha casa, junto com o café, logo cedo. Gente, eu moro no céu na terra. Se você quiser entender o que é o céu na terra, vai na minha casa um dia, você vai entender. E eu falo isso do fundo do meu coração. Eu não preciso fazer propaganda enganosa, porque isso seria, além de tudo, hipócrita, o que não combina com o meu caráter. Mas eu vou dizer para vocês, a sujeição da pastora de vocês a Deus é tão grande, sabe? Às vezes eu estou empolgado com um plano, sabe? Falo assim, nossa, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E ela chega assim, vamos orar, Dengo. Tem um incômodo no meu coração, alguma coisa assim que ainda não está 100%. Vamos orar um pouquinho mais, vamos sujeitar a Deus. E às vezes eu quero avançar, sabe? Eu estou com planos de avanço. E ela fala assim, Deus fala com você, mas assim, comigo ainda não estou 100% com paz nisso. Vamos orar mais um pouco, porque o tempo perdido para consertar poderia ser investido para avançar. Vamos fazer certo. A gente faz uma vez só. Eu me lembro que quando eu fui alugar a Farolzinho, né? Eu queria de todo jeito um lugar, porque eu queria sair do hotel. O hotel tinha expulsado a gente não podia mais ficar no hotel. Eu achei um lugar e eu queria resolver o problema, pragmático do jeito que sou. Eu cheguei e falei assim, é aqui. E, sabe, o colérico, ele começa a inventar desculpas para embasar a verdade dele, não é verdade? Não é aqui, amor, olha aqui é central, aqui olha o número, termina com 7. Você começa até a inventar coisas assim, só para... Ela falou assim, se Deus falou com você, amém. Mas esse lugar aqui, se a gente alugar, em 6 meses a gente vai ter que sair, porque vai ficar pequeno. Eu falei, amor, a gente tem 22 pessoas, meu amor, aqui cabe 80. 22, você está falando que vai crescer 4 vezes mais em 6 meses? Ela falou assim, Deus acabou de me dizer, eu fui ali orar, Ele falou isso para mim. Eu falei, bom, eu não vou fazer nada em desacordo, porque eu posso ser forte, mas eu sou crente. E a Bíblia diz que não é sábio um homem seguir quando ele é casado em desacordo. Eu vou orar mais. Então quando a gente saiu para orar e o vendedor lá, o corretor, já tinha certeza que a gente ia fechar ali, né? Ele já estava convencido, né? Não tinha nenhuma outra opção naquele valor, né? Que a gente podia pagar, né?
Então quando a gente desceu, ele virou e falou assim: pastor, eu sou um crente desviado, mas eu acho que Deus falou comigo também. Olha, eu tenho um lugar que pode ser que seja o começo de vocês. Lá dá para umas 150 pessoas. Ele olhou para ela e disse assim: pastora, você acha que 150 pessoas dá para ficar pelo menos um ano? Ela falou assim: acho que sim. Acho que sim. Mostra pra gente esse lugar. E ele nos mostrou a Major Solo 702. Em 1 ano e 8 meses nós tivemos que nos mudar, porque tinha gente escutando o culto do YouTube pela calçada. Sabe, gente, sujeitar-se não é perder tempo e nem perder opinião, mas é ser suficientemente obediente para avançar mais rápido, com mais qualidade e propósito. Às vezes eu percebo pessoas querendo tanto cargo, tanta coisa, mas não tem ainda o preparo, o embasamento emocional, espiritual. Eu falo: meu Deus, o problema não é dar à pessoa a responsabilidade, o problema é que ela não vai suportar esse peso. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Sujeição não é submissão cega, é alinhamento voluntário. Olha, eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu escolho me submeter. Amém. Porque quando eu me submeto, eu reconheço que Deus sabe mais do que eu, entrego o controle dele, da minha vida para Ele, e eu tiro a minha coroa da cabeça. Tem alguém humilde aqui nessa noite para se sujeitar? Então vamos fazer essa oração. Hoje o culto é quase que uma libertação sermônica. Eu me liberto nessa noite da independência, insubmissão, orgulho travestido de razão. Eu abro mão nessa noite, Deus, de qualquer pressa com relação ao teu propósito. O Senhor não chega atrasado. Seu plano é melhor do que o nosso. Obrigado por fazer vários planos nossos se frustrarem, para que os seus possam dar certo. Realiza aqui nessa casa uma igreja submissa a Ti, Deus, submissa ao Teu propósito, Pai. Qual é o próximo passo que o Senhor tem para Farol, Deus? Qual é o próximo passo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus? A gente vai esperar até o Senhor falar. Eu não preciso entender tudo para poder obedecer tudo. E a segunda chave que libera o céu é o arrependimento, que tem tudo a ver com a sujeição. É uma chave que limpa o nosso caminho. 2 Crônicas 7,14 diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar a terra. Em Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu me volto para Ti nessa noite, Deus. Essa igreja se volta para Ti nessa noite, Deus. Olha, a gente não está precisando gritar para fazer esse culto, Deus. Obrigado. Obrigado, Pai. Porque a obediência é muitas vezes um sussurro silencioso, Deus. É uma lágrima contida, é um sentimento superado, é não fazer o que dá na telha, Deus. Arrependimento não é remorso, é uma mudança de sentido, de direção. E quando nós nos arrependemos, o engano vai embora, o Senhor desfaz as mentiras e remove o nosso peso de culpa. Onde há arrependimento genuíno, o céu não apenas se abre, mas ele permanece aberto. Será que você consegue identificar alguma área na sua vida que está emperrada? Será que tem alguma área na sua vida que está bloqueada? Algo que parece que Deus não está agindo? Será que não é necessário uma oração de confissão, contrição, sujeição e arrependimento? Porque se você assim fizer, tem uma terceira chave que abre os céus e se chama graça e perdão, porque vocês são salvos
pela graça, por meio da fé, não vem de vocês, é dom de Deus. A graça que nos comprou não tem a ver se nós temos tatuagem ou não, se usamos piercing ou não, se estamos com roupa de Faria Lima ou se estamos com roupa de Mano. Não importa a roupagem, importa o coração, importa a fé exercida naquele que veio para nos salvar, perdoar os nossos pecados, resgatar a nossa história, comprar o nosso passado com um preço precioso do seu sangue carmesim, sangue puro, inocente. Essa graça que nós não merecemos, mas recebemos quando cremos. Essa graça que não depende daquilo que nós sabemos ou experimentamos, mas depende unicamente do que Ele fez. Não tem nada a ver comigo. Olha, você é arrojado, hein, pastor? Não, irmãos, eu sou um bem-aventurado. Ele me escolheu para coisas loucas, aleluia. Ele viu que eu tinha fé suficiente na graça dele, que eu não ia poder repousar nas minhas habilidades. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quantas vezes nós queremos controlar tudo, inclusive os nossos sucessos, quando nós deveríamos apenas confiar tudo e receber uma graça que nos leva além daquilo que as nossas mãos podem fazer, dos lugares que os nossos pés podem correr. Quem não recebe graça vive pesado, e quem não libera perdão vive preso. Quarta chave que nós precisamos encontrar, e nessa noite nós vamos em nome de Jesus, é o quebrantamento e a humildade. Sabe, Deus não resiste à nossa dor honesta. Deus resiste à nossa soberba disfarçada. Deus resiste ao está tudo bem, mas de fato não está. Deus resiste ao querido, mas não resiste ao poxa, me machucou aquilo que você fez. Não foi legal para mim. Deus resiste ao tá tudo bem, eu dou conta, maquiagem na cara, bora. Nada de mostrar fraqueza. Mas Deus não resiste ao Senhor, preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Eu fiz de tudo, mas não consigo. Eu já tentei de tudo, mas tem um ser quebrado aqui dentro. Posso contar mesmo? Posso contar? Hoje eu fui dar consultoria numa empresa, na hora do meu almoço. E eu cheguei profetizando, porque são irmãos da nossa casa. Eles estavam meio tensos. Eu comecei a profetizar que os céus estavam abertos, e bababá. E chegou um momento difícil da consultoria. E eu como consultor é difícil, porque eu tenho esperança como pastor, mas como consultor eu preciso tomar decisões com base em números. E não só com base em fé. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos tomar essa decisão aqui hoje, vamos crer que Deus vai dar uma oportunidade daqui a 6 meses. Nós precisávamos, era de um milagre de bolsa de estudos, na verdade, porque senão um dos filhos precisaria padecer e ir para uma outra escola, que não era o nosso desejo, nem o deles e nem o meu. Mas a realidade é que naquele momento nós estávamos precisando apertar o cinto. Há momentos e momentos, e Deus usa todos os momentos para nos ensinar. Então, nós tomamos a decisão, então vamos fazer isso. Vamos botar uma outra escola, porque essa não vai dar. Ok. Eu fui com o coração em paz, porque tinha feito a coisa certa, porque Deus não precisa da gente para fazer milagres, mas Ele também não quebra princípios para realizar prodígios. Então, obedecemos os princípios, fomos sensatos, e voltei para o trabalho. E quando cheguei no trabalho, recebi uma mensagem logo em seguida. E eu vou ler essa mensagem, porque isso aconteceu hoje. É um milagre fresquinho na casa. E isso vai edificar a sua fé e vai liberar milagres sobre a sua vida. Eu já estou avisando, eu vou atrasar 15 minutos o culto, porque eu preciso dar
o sermão inteiro, me perdoem. Quem precisar ir embora antes, eu entendo. Mas hoje eu preciso ficar 15 minutos a mais. Só para concluir tudo. A palavra de hoje vai desbloquear os céus. E olha só. Vocês já são uma família para nós. A dona da escola dizendo. Ficaremos muito felizes em tê-los aqui. E olha, sabe aquela questão que você fazia antes? Não precisa fazer nada, de verdade, para pagar. Vocês podem se dedicar 100% do tempo para reorganizar a empresa. Essa bolsa é sem expectativa de nada. Vocês podem ficar até quando não quiserem mais. Eu conheci vocês e vejo que você é super guerreira, valoriza as pessoas. É muito lindo de ver. E ainda mais por isso nós gostaríamos de continuar a ter vocês com a gente. Essa bolsa será da Maria até o infinito. É um carinho com vocês. Um dia, se vocês quiserem e tiverem alguém precisando de alguma ajuda, vocês ajudam. Nessa vida, eu já tive muita ajuda. Você nem pode imaginar. Então o que eu estou fazendo aqui é para retribuir um pouco. A gente tinha um problema para resolver. Mas estava no nosso limite, a gente não podia fazer mais nada. Mas no nosso limite, Deus não falha. Quando nós declaramos a nossa insuficiência e totalmente dependência dEle. Quando nós confessamos as nossas limitações e nos apropriamos da graça dEle. Nós vamos além. Bolsa para sempre é dela, porque ela é uma escolhida do Senhor e Deus quer formar ela nas melhores escolas. A humildade, ela não atrai a presença de Deus. A humildade remove o que impede a presença de Deus de agir. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Esse Deus não despreza. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e o humilde. Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Vamos ficar de pé.